Boa noite a todos, todo mundo que está chegando por aqui. Estamos dando início a mais uma live da Redes. Já colocando aqui o perfil fixado. Angélica Irani, Moreira, todo mundo entrando por aqui. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live aqui da Redes. A Redes nossa rede empreendedora de desenvolvimento econômico, social e sustentável, uma iniciativa da Irani em cooperação comigo e com Danilo Sorato. A gente tem produzido muito conteúdo, já foram 2 lives, uma com o professor Rafael, lá do Rio Grande do Sul, sobre filosofia, uma outra com o Wagner, no Vietnã, falando sobre a casa dele, o lugar onde ele mora, que é Wuhan, na China, então foi muito legal. E hoje a gente tem, que já entrou aqui, já vou chamar ele, Wesley Guerra, que vai dar um panorama muito legal para a gente sobre tudo que está rolando com relação à Covid-19, né, como vocês viram no tema, na Espanha e o futuro da União Europeia. O Wesley é uma referência, eu vou até colocar aqui fixado o nosso perfil e o do Wesley para vocês seguirem. Uma referência para a diplomacia, tem um currículo enorme, a gente pode passar um bom tempo aqui falando sobre isso. A gente, só para lembrar, a gente está em todas as redes, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram aqui, obviamente, Twitter. Então só você procurar lá, Redes BR, Redes com 2 S, BR. E a gente tem muito conteúdo novo, muita coisa legal que a gente está preparando para já semana que vem já apresentar para vocês. Então fica ligado, já segue se você não segue, manda para os amigos, manda para todo mundo também essa live, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Já vou chamar o Wesley para participar com a gente aqui. Se você quiser mandar pergunta, se você quiser mandar, então você fica à vontade. O Wesley já está entrando por aqui. Fala, meu querido, como está? Tudo Boa bem? noite. Boa noite, Brasil, aí, tudo bem? Eu tô com sono. Mas primeiramente, bem. eu quero agradecer no meu nome, em nome da Irani, do Danilo e de toda a Redes, pelo carinho, a disponibilidade em falar com a gente. Lembrando que você está aí, 5 horas à frente ou 7 horas à frente? Sim, 5 horas na frente. 5 horas, então já está de madrugada e você está aí falando com a gente depois de um dia de trabalho, obviamente. E muito obrigado por aceitar o convite, um carinho muito grande sempre. Te agradeço demais. E como com todos os convidados eu tenho feito isso, eu já começo já abrindo com uma pergunta que acho que é o que todo mundo quer saber, né? Sobre esse tema que a gente está falando. Cara, como está a Espanha? Em que momento a gente se encontra na Espanha? E acho legal também você dar um panorama de como você foi parar na Espanha, né? O que te levou a chegar na Espanha? Obrigado mais uma vez. Nada que isso. Obrigado a você, obrigado a Irani, tá? E obrigado a Danilo. Parabéns pela iniciativa. Acho que o Brasil precisa de iniciativas assim, principalmente também o pessoal, tanto da área de empreendedorismo, o pessoal de relações internacionais, o próprio pessoal que tem interesse na política, porém, né, quer se afastar da atuação política em si, né, e talvez mais no background, que é o que a gente realmente precisa, politizar o Brasil e democratizar mais essas áreas, né? Em relação à Espanha, estamos bem, né? Como diria o ex-presidente Aznar, Espanha va bien, né? Passou, o pior já passou, ou ao menos essa é uma retórica que o governo trata de impor, né, pouco a pouco, trata de normalizar, né? A Espanha já foi o epicentro do Covid, né? E como eu cheguei na Espanha? Bem, a minha história de vida é muito relacionada com a Espanha. Né? Eu vim para a Espanha muito pequenininho, com uns 9 anos, eu fui criado praticamente na Espanha,
né? Eu voltei ao Brasil durante a crise financeira internacional, porém eu trabalhava para o governo da Espanha, então eu nunca deixei meus laços com a Espanha. Eu tenho família aqui, meu pai, minha mãe, eles moram aqui, né? Eu acabei deixando o Brasil. Eu trabalhava para o governo da Catalunha, eu passei todo o processo de independência da Catalunha. Foi uma independência momentânea, durou poucas horas, né? Mas ela chegou a declarar sua independência da Espanha. Nessa época eu trabalhava para o governo da Catalunha, e foi onde eu fiz a minha carreira na área de paradiplomacia, né? Depois, com os acontecimentos políticos no Brasil, né, eu decidi parar um momento com o Brasil, vir para a Espanha. Estava tentando, né, fugir do problema, acabei encontrando com outro pior, né? Porém, eu continuo na área de paradiplomacia, só que agora em outra região, né, que é a região da Galícia, que também é uma região que tem um forte sentimento identitário, né? Para quem não sabe, foi a região que deu origem, né? Deixa eu até tirar meu óculos que ele faz reflexo. Ele deu origem, né? Tranquilo. Até Pode falar. deu uma travadinha, a imagem está dando uma embaçada. Não sei se é a sua internet aí ou a minha aqui. Não sei se para todo mundo está assim. Eu vejo perfeitamente. Então tá, vamos lá, segue. Eu vejo perfeitamente. Né? E agora eu estou no Instituto Galego, né, de Análise e Documentação Internacional, né, que ele tem também, ele criou recentemente o OGALUS, né, justamente porque Galícia ela está entrando dentro da lusofonia. Existe uma forte reivindicação de Galícia, apoiada pelo governo do Brasil. Tá? O Brasil foi um dos grandes países que apoiou Galícia, porque Galícia ela seria a avó, né, da região lusófona. Né? Sem o galego não existiria o português, sem o português nós não teríamos aí o nosso brasileiro. Né? Então eu estou aqui em plena epidemia, agora já podemos sair na rua. As temperaturas aumentaram, né? Começa a temporada de calor, né, na Europa, né? E pouco a pouco o governo está com esse processo aí de normalização, né, após o Covid-19. Beleza. O pessoal está comentando aqui que o áudio está ótimo, está perfeito, mas a imagem realmente está meio embaçada. Não sei se de repente mexendo um pouquinho, chegando mais para frente ou para trás, melhora, não sei. Mas vamos vendo. Tá bom, aí, pessoal? Tá encaixado, tá embaçado ainda. Deixa mexendo aí o celular, mas tá legal. Tá bom, então. O importante é o áudio funcionar, gente. A imagem não tem muito o que mostrar. Verdade. Eu preferia que a minha imagem tivesse embaçada, mas tudo bem. E aí, bom, então você encontrou a Espanha, né, não só com essas questões todas de independência, enfim, tanto da Catalunha quanto da Galícia, como você colocou, mas você encontrou esse desafio enorme e você passou por todos os processos, desde o processo inicial, que aí eu já te pergunto se houve essa dúvida que talvez você acompanhe, que esteja aqui no Brasil até hoje. Houve essa dúvida em algum momento na Espanha, na população, no governo. E esse pico, né, essa escalada completa, esse momento mais drástico, como é que foi isso durante esse período? Bom, a Espanha, ela atuou, né, de forma efetiva e eficiente, porém tardia. Né? O primeiro caso na Europa não foi na Itália, ele foi registrado em Paris, né, em janeiro, né? Porém, houve todo um processo, amorosidade. Né? Eu acho que talvez porque o europeu ele é muito benévolo com relação às crises quando elas estão dentro do território europeu. Né? O europeu ele tem isso bastante. Então, era visto como algo longínquo da China, né? Como muitas epidemias que existe ali, que assola aquela região, o Sudeste Asiático, né? Ele já teve vários, já foi o centro de várias epidemias. Então, eles acreditavam muito nesse fator, né, local, né, regional. Então, talvez ela tenha demorado. Foi um processo que uma vez que houve a consciência, principalmente pelo que aconteceu na Itália foi aquela escalada repentina, né? Quando teve a consciência disso na Espanha, aconteceu algo que é bastante legal, né? Na Espanha houve uma conjunção das forças políticas, né? Eu acho que depois de tanto tempo, vamos lembrar que a Espanha ela já passava pela sexta eleição,
né? A Espanha passou por vários processos de eleições, tentando formar governo, nunca conseguia formar o governo, né? E perante essa crise, o que houve? Houve uma junção das forças políticas, todos estiveram de acordo com as medidas, né? Que estado de alarme, né? Esse estado de alarme, o que ele confere ao governo central a máxima autoridade, né? A máxima competência. Os únicos que não participaram nisso foi a extrema-direita, né, representada pelo Vox, né, que infelizmente ela tem dado problemas aí, não somente na Espanha, como no caso de governos como o do Brasil, o próprio governo de Trump, etc. Né? Porém, houve uma resposta muito rápida das autoridades, uma vez que eles tomaram consciência, criaram um hospital de campanhas em Madrid, depois eles acabaram isolando, né? Teve bairros em Barcelona que as pessoas não podiam nem sair do bairro, né? Houve também, querendo ou não, o chamado efeito pânico, né? Todo mundo entrou em pânico, teve o do papel higiênico não aconteceu só no Brasil, na Espanha também, né? O mundo parecia que ia acabar, com perdão pela palavra, em fezes, né? Porque todo mundo comprava papel higiênico. Porém, uma vez que o governo ele conversou, ele dialogou não somente com as forças políticas, mas também com as autoridades, com os governos locais e com a população. A população sempre foi muito informada do que estava acontecendo. Na Espanha nós tínhamos todo o dia, né, a notificação do governo oficial do número de casos, do número de falecidos, que infelizmente ia aumentando, né, e nós tínhamos sempre aquela busca. Desculpa se tiver barulho de fundo, é porque faz um calor horrível e minha janela está aberta. Né? A Espanha esperava o pico, né? Ela esperava aquele pico, que é o mesmo que o Brasil espera. Né? Porém, o pico, gente, é uma coisa muito difícil de calcular. Tá? E quando ele aconteceu, de fato, foi muito visível, porque nós tínhamos 1.000 pessoas morrendo por dia, 800 pessoas morrendo por dia, aí de repente ele ficou estável, 200, e ficou semana atrás semana. Aí foi quando o governo falou, realmente nós alcançamos o pico, ele não vai passar disso, e já começamos a estabilizar. No caso do Brasil, embora, por exemplo, o governo de São Paulo ele se inspirou nas fases proclamadas pelo governo da Espanha, né, para reduzir a quarentena, ele foi, em minha opinião, e tendo em consideração do que aconteceu na Espanha, ele fez isso antes de alcançar o pico. Né, por pressões políticas, econômicas, sociais, etc. Ele, infelizmente, não alcançou ainda o pico de contágio, e nós sempre temos que lembrar que na Espanha todo mundo já dá crânio, né? Todo mundo já tem mestrado em Covid. A gente sabe que o Covid ele tem um ciclo de vida. Então, tudo o que você faz hoje, por exemplo, você hoje abre as portas e deixa a população sair na rua. Você só vai ter a representação disso numérica em número de contágios dentro de 15 dias. Então, o governo ele sempre está 15 dias atrás do vírus. Né? E, infelizmente, eu acredito que os governos locais do Brasil eles vão ainda ter um grande trabalho pela frente. É muito interessante isso, né? Você falar, Wesley, porque a gente vive na era da informação, na era onde está todo mundo com muita informação todo o tempo, e vem a Covid mostrar para a gente que, por melhor que os governos estejam preparados, ainda assim, como você falou, a gente está pelo menos 10, 15 dias atrasado na informação, né? E aí você comentou da questão social e econômica, que é um grande embate no mundo todo, mas principalmente em alguns países, como o Brasil, e tenho certeza que na Espanha também. E aí, na Espanha, como que, primeiro assim, a população compreendeu e respeitou logo de cara, ou houve uma resistência por parte de sair na rua, mudar o seu ritmo de vida? E a parte econômica, houve uma pressão ou as pessoas também compreenderam? De repente, você já pode dar um panorama de como está a Espanha economicamente, talvez não, se você souber, claro, as grandes empresas, mas o pequeno comerciante ali, aquela coisa mais local. Então, a população aqui foi todo o contrário do Brasil. Ela cobrou o governo porque ela não começou antes, né? A quarentena antes. Então, muitas pessoas, antes do governo, de fato, decretar o estado de alarme, já tinham começado, né, de forma autônoma a se, né, resguardar em casa. Sem dúvidas, o governo trabalhou junto com as empresas, né, com todos os tecidos, né, econômicos da Espanha.
com o tal de conscientizar. Não se tratava, o vírus ele não é ideológico, ele não é partidário, né? Então, o que eles viram aqui, uma conjunção de todos os fatores, né? E aí criou-se um lema muito forte na Espanha, né? Que é juntos, unidos, venceremos, né? Então, o que eles fizeram? Vamos dialogar, porque a Espanha, por exemplo, o caso do setor de turismo, 13% do PIB espanhol é composto pelo turismo. Então, é lógico, você fechar o país, você proibir que as pessoas vá ao restaurante, ou que elas façam viagens internas, etc. Sem dúvida, todo mundo sabia que o impacto seria imenso, gigantesco. O governo ele aprovou, né, a Verdes, que já é desse governo socialista, quando estava Zapatero, depois entrou o governo de direita do PP, depois voltou o governo socialista, que é o que está agora no poder, né? Ele tinha aprovado a chamada Verdes. A Verdes, o que ela é? É um plano do governo através do qual a empresa ela manda o funcionário para casa, o governo paga 60%, 70% do seu salário e a empresa arca com o resto. Dessa forma, o governo ele resguarda, né, que os postos de trabalho eles não sejam afetados pela crise. Lógico, houve geração de desemprego? Houve. Porém, o governo ele tentou, de todas as formas, minimizar o impacto. Mas isso foi sentido, né, também, porque a Espanha, pelo fato dela estar na União Europeia, cada país da União Europeia respondeu de uma forma diferente, e o mercado internacional respondeu de uma forma diferente. Então, lógico, tem setores que, por mais que o governo tenha feito, eles foram impactados. Por exemplo, em Barcelona fechou a Nissan, né, a fabricante japonesa fechou, ela tinha fábrica de muito tempo, né, foram mais de 4.300 pessoas para a rua, né, mesmo com o governo oferecendo uma ERTE. Né? Mas por quê? Porque a liquidez, no caso das nações europeias, não somente da Espanha, é um assunto muito delicado. Nós temos que lembrar que, principalmente a região do Mediterrâneo, vem de uma crise muito profunda, que foi a crise internacional, que depois derivou na crise do Mediterrâneo. Né? Mas, porém, foi louvável a ação. Não digo que também está sendo uma perfeita, mas foi bastante louvável dentro das possibilidades, né, do governo espanhol, e essas manifestações a ser contrárias à ação do governo, elas são recentes, agora que já passou tudo. Quando passou tudo, existiu algumas manifestações em Madrid em contra, né, mas não em contra da quarentena, não em contra do vírus, não é aquela esquizofrenia que existe em países como o Brasil, né, Estados Unidos, ou até mesmo da extrema-direita alemã. No caso, eles eram contrários por quê? Foi a população de Madrid, cujo governo é da oposição, né? Os bairros mais ricos de Madrid, eles eram contrários de que o governo continuasse, o governo central, ou seja, no caso, o governo socialista, continuasse sendo o centro de poder político, porque o estado de alarme, né, dá para ele todas as competências. Então, o governador de Madrid ele acabava tendo que acatar as decisões da presidência. Né? E aqui, como existe todo um princípio de autonomia, ou seja, mesmo sendo regiões, elas têm bastante autonomias e elas tinham sido suspendidas. Então, a população foi às ruas, também articulada pela extrema-direita espanhola, né, motivada aí pelo Vox, etc., mas não foi no mesmo sentido que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Foi mais um sentido político, que era, eles pediam a demissão do presidente e pediam, né, que derrubasse um estado de alarme e que cada região gestionasse o fim da quarentena. Porém, não deu certo. E é muito legal você trazer esse panorama político, porque é uma realidade completamente diferente da estrutura política que a gente tem no Brasil, né? Então, você vê que a Espanha estava já há 6 eleições tentando formar um governo e, por conta de tudo isso que aconteceu, se conseguiu uma união que é pouco vista em qualquer país do mundo. Em qualquer democracia do mundo, você consegue ver uma união de vários espectros políticos numa mesma linha de pensamento, né? E as regiões terem esse entendimento, por mais que Madrid agora, nesse momento, como você mencionou, tenha tido esses protestos, as regiões entenderam e até protestaram para que as medidas tivessem acontecido antes, né? E aí, assim, eu vou até pedir pro pessoal, quem quiser mandar pergunta, ó, fica aberto aí para mandar pergunta, comentário. Teve até um comentário que passou aqui, acho que foi do Bruno, que falou que vê como muito impossível, muito improvável esse pensamento único aqui no Brasil, né? É uma realidade que a gente vê muito distante. E aí, como você mencionou de União Europeia, antes da gente entrar no tema da União Europeia,
a gente tinha conversado sobre um tema bastante interessante, que até esses dias a notícia ficou bem forte aqui no Brasil, sobre a Espanha, que é o tal do uso da cloroquina. Aqui saíram vários números, várias estatísticas, que a Espanha usou, que não sei quem usou, e aqui no Brasil é uma discussão que saiu do campo da ciência, como quase tudo, e foi para o campo político. E eu queria saber, na Espanha, assim, teve algum debate sobre isso? Isso chegou a ser colocado em pauta? Virou palanque político ou não? Como é que foi essa relação do tratamento em si das pessoas, seja com cloroquina ou com outra coisa, mas como é que foi essa relação com o tratamento? Tá? Não somente a Espanha, como a Itália, a França, usaram de fato a cloroquina no tratamento do Covid, porém dentro de um protocolo de profilaxia médica. Ou seja, não entrou nunca em discussão política o uso da cloroquina, né, a hidroxicloroquina, pelo simples fato de que não cabe às autoridades políticas discutir fatos médicos, clínicos. Então, deixou-se, né, com que sejam os profissionais médicos aqueles que usassem a cloroquina em determinados casos, ou seja, em determinados casos, dependendo das anomalias, das doenças que tinham, etc, etc. Não foram todos os casos que usavam, ou seja, não houve aquele debate de que ela fosse a grande cura, de que ela era recomendada para todos os casos e que ela ia resolver todo o problema. Não foi. E se fosse, a Europa não ia gastar tanto dinheiro e não ter sofrido tanto impacto se ela fosse. Eu acho que é uma coisa assim, que é muito básico, independente do posicionamento político de uma pessoa, mas é muito básico visualizar isso, né? Essa discussão que existe no Brasil. Fala, poxa, gente, o mundo inteiro está gastando muito, está sendo o impacto. Nós estamos falando, a Espanha estava se recuperando economicamente, agora o PIB dela vai cair 8%. Isso, para a quarta economia do bloco, é muita coisa. Porém, né, ela falou, olha, a cloroquina ela só pode ser usada em determinados protocolos médicos, né? Porém, né, a Europa ela não pode ficar imune à discussão que houve, principalmente levada por Bolsonaro e por Trump, né? E o caso da França, a França tem grandes institutos de pesquisa farmacêutica, né? Vamos lembrar que Pasteur, né, tem um grande Instituto Pasteur francês, também tem os laboratórios suíços, né? Mas no caso aqui só da Europa, o peso na França. A França, ela, junto com a OMS e essa aliança de países que estavam buscando uma cura, né, elas fizeram uma série de estudos de ensaios clínicos que também foram feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos, no qual eles viram que a cloroquina ela não é uma cura global, universal, né, para o Covid. E depois o que eles viram é que o número de pessoas tratadas, né, a mortalidade era maior. Então eles viram, não, pera, o remédio está sendo pior, né? O remédio está sendo pior do que a doença. Está aumentando. Então, existem estudos que colocam que aumenta em até 36% a mortalidade, né? Pessoas que são tratadas com cloroquina. Por isso, a União Europeia proibiu, né, o uso dela, sendo liderados pela França. Né? A Espanha, o protocolo médico espanhol ainda permite determinados casos, porém sob orientação e controle clínico. Mas também acreditar que é tipo aspirina, primeiro que aqui você não compra ela na farmácia como se fosse aspirina, você não compra. Tá? Ela é indicada, controlada e o médico é dosificada através de tratamento médico. Porém agora também com essa suspensão que houve através da França, possivelmente o protocolo médico aqui mude, né? Ainda mais porque existem fármacos que tiveram melhores resultados, né? E que houve a quebra de patentes agora recentemente, e a Espanha ela está dentro da lista, coisa que o Brasil não está, né, desses fármacos que quebraram a patente agora para o combate do Covid. É inacreditável, assim, você fala isso, é uma coisa que a gente está vendo até o pessoal comentando aqui, uma amiga minha, né, socorro essa cloroquina, a Angélica que falou, cuidados que a medicina tinha que tomar e não os políticos, exatamente isso que o Wesley comentou, né? É na ponta que essa decisão tem que ser tomada, é ali, o médico, com a sua equipe, com seus profissionais, que tem que decidir o que tem que ser feito para cada caso. Medicina é algo muito particular. Nem eu, nem o Wesley somos virologistas, mas isso é importante. Fala, Wesley, por favor. É que, infelizmente, né, ressaltando o tema da cloroquina,
nós vemos, né, um efeito que está acontecendo no Brasil com todos os temas, né? Que é a polarização brasileira e a politização de temas vitais para o Brasil. Então, por exemplo, quando você fala de cloroquina no Brasil, parece que virou uma religião, né? Como se fosse um Deus. Você tem aqueles que acreditam nele e aqueles que são ateus, que não acreditam. Né? De fato, não cabe a nós decidir se é cura ou se não é. Cabe a um médico, dependendo do histórico clínico de uma pessoa. Mas isso acontece não somente com a cloroquina no Brasil. Isso acontece, por exemplo, com a desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, fulano é de esquerda. Mas por que de esquerda? Por que só a esquerda tem que se preocupar com desigualdade social quando, por exemplo, ela é debatida na Suíça? Né? Agora, por exemplo, com o Covid, nós vimos filas de pessoas suíças, né? Muitos falavam estrangeiro, não, pessoas suíças indo pedir comida, né? Por causa dos efeitos, né, da crise lá na Suíça. Então você vê, ou seja, a Suíça é um país que debate desigualdade, ou seja, é um país rico onde foi vista uma desigualdade. Suécia a mesma coisa, Holanda a mesma coisa, Reino Unido a mesma coisa. Ou seja, no Brasil existe essa mitificação em decorrência da polarização. Então os temas que são vitais, racismo é um tema vital, desigualdade é um tema vital, educação é um tema vital, cultura é vital. Só que eles se transformaram em ferramentas políticas, né, em ferramentas religiosas, né, ou míticas, né, em relação a isso. Então, por exemplo, quando você fala de cultura, direitos humanos no Brasil, é impressionante como ela te posiciona num espectro político. Né? Então, é triste você pensar que se você é de direita, você não vai defender os direitos humanos, porque ser de direita é ser contrário aos direitos humanos. É como se você fosse de Marte, né? Porque humano você é, né? Então é muito triste, eu acho que o mundo vê com pena o que acontece no Brasil. Né? O mundo observa, a Europa principalmente, a Espanha já foi o segundo maior parceiro, né? É um dos maiores investidores do Brasil, né? Temos Santander Telefônica, que as pessoas gostam já é diferente, né? Mas eles estão aí, né? Porém, ela observa com tristeza, porque no caso do Brasil já não é uma discussão de como lidar com o desenvolvimento do país e como levar o país para frente. Nós temos aí, parece que quem está buscando um modelo melhor de destruir o país, de destruir a população, colocar eles literalmente em uma guerra civil, né, que nós estamos vendo aí as repercussões que está tendo. Com certeza. A gente teve vários comentários aqui, eu vou colocar alguns aqui. A Gabriela, que é uma grande amiga minha, e ela comenta aqui, ela é da área da saúde, que fala que a cloroquina tem esse comprometimento da parte renal e cardiológica, que a maioria dos pacientes graves que fazem uso ou que fizeram uso desmedido disso entram em diálise, é um termo médico, obviamente, né? Uhum. O pessoal elogiando aqui, um ótimo exemplo de conduta essa. Tem o Bruno aqui também comentou que é do grupo de risco e acredita que se ele tomasse cloroquina, realmente ele teria muitos mais efeitos colaterais do que se fosse um outro tratamento. O Jairo também, que é um outro grande amigo, comentou que quanto mais frívolo é o assunto, mais intensas são as batalhas. Uma frase do Ben Shapiro. E é bem isso que a gente está vendo, né? Assim, e o que você falou, você tocou num ponto muito interessante, que a gente, quando não chegou aqui, né? Assim, a gente passou o carnaval e a gente estava olhando isso como uma coisa meio assim, né? Como, tá longe, não vai chegar, é engraçado e legal. E aí a gente via o mundo todo, e principalmente a Europa, que já estava convivendo com problemas muito sérios, olhando para o Brasil e dizendo, nossa, a nossa esperança está ali. Eles vão saber fazer. Eles estão à frente, eles estão vendo o que está acontecendo, vai chegar. Uma hora vai. Não sabe quando, mas vai. E eles vão saber porque estão com antecedência e tudo. E a gente não conseguiu saber fazer. E aí, assim, é claro que tem todos esses protocolos e tudo, essa questão política, né, que a gente vê. Mas a gente vê como que a gente... você colocou muito bem. Como a gente pega discussões centrais, principais da sociedade e politiza isso e coloca isso em caixas, as pessoas ficam em caixas. E é muito ruim isso para o avanço, né, da estrutura política e da sociedade como um todo, né? Você falou muito da relação também da economia, você participa do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, tem grande
conhecimento também na área econômica, e falou muito da crise que a Espanha vem se recuperando. Como você vê também, que é um dos temas que a gente veio tratar, a influência da União Europeia nisso tudo, como você já até mencionou, como bloco, o que ela se ajudou ali, quais foram as engrenagens que funcionaram bem sendo um bloco, coisa que a gente não vê acontecendo aqui no Mercosul de forma alguma, e esse futuro, assim, o que será que pode esperar da União Europeia? Bom, eu vou tentar resumir, porque isso poderia ser uma discussão de um mestre, de um mestrado, né? Ao seu tempo. A Europa, eu vou ter de uma forma muito rápida. A Europa, ela alimentava essa mesma ilusão que a América Latina alimenta hoje em dia dos Estados Unidos, principalmente com o Plano Marshall, de que eles eram, né, a luz no fim do túnel. Quando a Europa realmente se deu conta de que não, de que eles precisavam, né, eles mesmos buscaram seu desenvolvimento, que o desenvolvimento ele nunca vai vir de um terceiro país. Né? Ou seja, eu sempre falo, gente, você tem uma casa caindo aos pedaços, não espere que seu vizinho vá reformá-la. É você que tem que reformar. Né? Os europeus se deram conta disso. Né? Então, acho que isso já explica um pouco da solidariedade estatal que existe, que foi reforçada na União Europeia, que no Brasil tentou-se de diferentes modelos, como o Mercosul, o Unasul, o CARICOM na região do Caribe, o Pacto Andino, as extensões do Pacto Andino, nunca deu certo, né? O que mais ou menos estava indo para frente era o Mercosul, que agora foi eliminado completamente, né? E no caso da Europa, lógico, também nós temos o outro lado da moeda. A Europa está num processo de desfragmentação. Por quê? No momento que aquilo começou a subir, tudo estava maravilhoso, né? Quando está tudo indo bem, é que nem um casamento. Quando está tudo indo bem, as contas estão sendo pagas, a geladeira está cheia, é tudo maravilhoso. Agora, amigo, se o marido perde o emprego ou a mulher perde o emprego, começa as brigas. Se o casal não tiver um bom diálogo. Na Europa começou as brigas já durante a crise financeira. Né? Então, lógico, esse discurso ainda ecoa, né, nos setores mais conservadores, que eles são contra a Europa. Mas eles são contra a Europa e isso é contraditório, porque a Europa ela tem uma base social-democrata, ou seja, o europeu, ele acostumou-se de que o Estado, mesmo ele sendo liberal, tá, ele é responsável de uma série de garantias que na Europa é comum. Independente do país, de quem governa um país na Europa, se ele seja um governo de direita ou de esquerda, né, vamos colocar o exemplo de França e Portugal. Né? Para um europeu é inquestionável de que o colégio público tem que ser bom, o hospital tem que ser bom, a segurança tem que ser boa. Isso é dado pelo Estado. Né? Então, por outro lado, eles não querem que eu seja o responsável de que o meu vizinho esteja bem. Eu quero receber da União Europeia, mas não quero contribuir na mesma medida. E isso foi o que gerou, talvez, palavras que eu acho bastante inexatas, como, por exemplo, os PIGs. Portugal, Irlanda, Grécia, né? Que são os países periféricos da União Europeia, né? E sempre gerou ali contrassensos dentro da União, divisões dentro da União. Isso, lógico, que com a crise do Covid, isso foi visto. A União chegou a pedir desculpas, né? A própria presidenta da Comissão Europeia pediu desculpas à Itália, pelo fato de que quando a Itália mais precisou, a União deu as costas. Né? E sem dúvida, eu acho que é bastante louvável, talvez pela própria idade dos países, né? Ou pelo próprio momento que os países estão, existe também um processo de aprendizagem. Né? Então eles viram que não, que olha, ou eles começavam a trabalhar, ou a coisa ficar muito feia, porque está feia para os Estados Unidos, está feio para a China, para os países emergentes, já nem te conto. Né? Então eles viram que a única esperança da Europa é reforçar o mercado interno. Né? Então, lógico, existem visões diferentes dentro da França, da Alemanha, da Itália. Cada país tem um déficit altíssimo. Espanha é quase 80% do PIB, Itália é mais de 100% do PIB, ou seja, são países endividados. Muitos dependem do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é altamente ligado ao Banco Alemão. A Merkel está para sair, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro da Alemanha. Estados Unidos está em eleições, não sabe também qual vai ser o futuro dos Estados Unidos, então lógico que isso gerou um grande conflito. O grande problema é que quem se fortalece na diversidade são os pequenos grupos, mas os que têm maior capacidade de articulação. No caso, a extrema-direita europeia. Elas são grupos menores,
porém ela tem um grande poder de articulação, né? A Europa, vendo o processo que aconteceu na América Latina, né, ela está tentando correr atrás, né, de minimizar o máximo possível o impacto disso. Então está buscando assim, grandes alianças, grandes. Imagina, nós estamos falando de 4 trilhões de euros, né, eles estão pensando até 2027 de ir largando para a economia europeia para ela voltar a funcionar, né? O Banco Central Europeu ele nunca foi a favor 100% da estatização ou do gasto sem ter controle orçamentário. Agora ele falou, olha, a gente vai ter que gastar sem ligar para o orçamento. Então, eu acho que sim, eles acabaram, a necessidade gerou, né, uma resposta, que essa resposta talvez ela foi diferente da resposta que teve na crise internacional, né? Muito interessante. A Europa pegou assim a Europa num momento realmente muito delicado, né? Estava no momento de voltar a se respirar, voltar a acreditar no bloco, por mais que tenha as questões do Brexit à parte, mas ainda assim havia uma crença muito positiva na Europa, né? E pega em cheio isso. Eu até comentei numa outra live uma coisa que eu vou te perguntar, porque você é o especialista e o convidado aqui. A Europa ficou fora do centro do mundo, vamos dizer assim, né? Depois da Segunda Guerra, e não voltou mais a ser uma das potências. Eu acredito que a Europa teve uma curva de aprendizado com tudo que está acontecendo muito grande. Você acha que a Europa pode se aproveitar dessa onda e realmente voltar a ser muito mais competitiva como bloco, como União Europeia, com os Estados Unidos e China? E aí a gente falando de mercado, economia, política, sociedade. Você acredita nisso? A Europa ela se deu conta de que a teoria do hegemon é um falho. É um erro muito grande, porque para você ter um hegemon, uma força hegemônica, seja ela bilateral, seja ela única, né, ela acaba cria-se, né, gera-se maior dependência por um lado e maior conflito e atrito pelo outro. Eu acho que o grande exemplo vem do coração da Europa, a Suíça, né? Você tem um país minúsculo, né, multicultural, com 4 línguas oficiais, né, que, de uma forma silenciosa, ele tece todo o sistema financeiro internacional, porque tudo passa pela Suíça, né? Então a Europa talvez ela não busque esse protagonismo que ela já teve no passado, né? Ela não busca, tanto que todas as vezes que a Europa ela dá um passo, que, por exemplo, para as grandes potências, seja China, seja Rússia, ou seja o próprio Estados Unidos, para eles me incomoda, a Europa volta atrás. Porque ela fala assim, não, por esse caminho eu não vou. Eu não vou. Então, é impressionante, parar para pensar. A Europa ela tem um grande peso econômico na América Latina. São grandes investidores, tanto a Espanha, a Itália, a França, Portugal. Porém, né, ela não é tão discutida na América Latina quanto os Estados Unidos e a China. Ela faz tudo silenciosamente, então eles aprenderam nisso. A Europa ela não quer ocupar um vácuo de poder, essa visão de que não, a Europa quer ocupar um vácuo de poder, não. Na verdade, ela quer se fortalecer, né, se reintegrar para, de fato, se manter nesse mundo, que ela já não vê o mundo como um hegemon, ela não vê a China como hegemon, ela não vê os Estados Unidos como hegemon, ela já não acredita nisso. Que esse pensamento ele é a base fundamental da União Europeia. Se a União Europeia ela for contra esse pensamento, né, cosmopolita, global, né, ela literalmente ela ataca o próprio fundamento da União Europeia, entendeu? Então seria contraditório, né? Uhum. É muito legal essa visão, né? Porque a gente fica sempre nessa coisa de Estados Unidos e China é uma guerra comercial, dois hegemônicos, é a briga pelo primeiro lugar na economia. E aí você falou da Europa, e os investimentos brasileiros no Brasil são absurdos, né? Assim, você falou de telecomunicações, bancos, institutos financeiros, e por aí vai, aos montes, né? E aí, assim, a gente vê que não só a Espanha, mas muitos países da Europa, a Alemanha é um caso talvez de mais sucesso, a Suíça, como você falou, mas especificamente na Espanha, e aí você pode até contribuir com a sua experiência aí, da sua vida, enfim, do seu cotidiano, né? Esse dia depois, né? Esse momento que vocês estão começando a respirar, a sair, a ver esse mundo
dá esse spoiler para a gente. Como é que é esse mundo novo? Como é que é esse mundo diferente aí que a gente tem? Todo mundo acredita que o Covid ele acaba sendo um divisor de águas, né? Mas na verdade ele é uma caixa de Pandora, né? Ele é uma caixa de Pandora porque ele é algo do qual você não pode escapar, você não consegue escapar do Covid, né? São poucas as nações do planeta que de fato não tiveram nenhum caso, né? E muitas são subnotificadas. Porém, ele de trás dele você tem uma série de dificuldades, né? Você vai ter um desemprego forte, independente da política que tem optado o país, você vai ter desemprego. Você vai ter um aumento do déficit público gigantesco, né, seja dos estados mais intervencionistas que protegem o trabalho ou daqueles que não. Na Espanha agora a grande discussão é revogar a reforma laboral, a mesma que o Brasil fez, a Espanha tinha feito antes, né, e que ela acaba gerando subemprego. Então o subemprego elimina o poder de compra. E a Europa precisa de poder de compra para se reestruturar. Então uma coisa vai puxando a outra. O que acontece? Você passa por um momento no qual você precisa de grandes mudanças e de um poder de resposta muito grande, só que com uma sociedade completamente desfragmentada, onde até as relações pessoais sofreram um impacto. Você teve um aumento ali de casos de agressão, né, de feminicídio também aumentou na Espanha. A Espanha é um país extremamente machista, com casos de ataque, né, de violência doméstica muito alto, entre os mais altos da Europa. Isso teve uma repercussão, né? Depois você também teve até a própria forma como é visto o turista, né? Você tem uma fobia do turismo, depois você também tem aquele problema com os migrantes, né? Você tem a dependência, algumas colheitas da Espanha ficaram sem ser colhidas, né? Porque faltava mão de obra imigrante que via do Marrocos, né? De Portugal, etc. Então, você está abrindo uma caixa de Pandora. É bom, gente, é ótimo você poder ir para o mercado sem ter um horário, né? Como aqui a gente tinha. Eu tinha um horário para ir no mercado, eu tinha um horário para ir no parque, eu tinha um horário para tudo. E eu ia comprar o iogurte de um em um para poder ver gente, porque eu vivia isolado. Então eu ia um a um comprando para poder ver um pouco, pelo menos, né? Fiz amizade com a caixa do mercado, assim que ela já é minha best friend, né? Porém, sem dúvidas, eu acredito que não existe essa romantização, o mundo cada vez é mais complexo, a realidade cada vez é mais complexa, e eu acho que talvez seja a hora, e aí é um grande paradoxo global, né? Seja uma hora de uma maturidade da própria humanidade, da própria raça humana. Ela precisa deixar de ser aquele adolescente, né, iludido, que acredita em grandes hegemons e grandes respostas na paz mundial e todo mundo dando as mãos e cantando Kumbaya, né, e de fato trabalhar para isso. É a mesma coisa que acontece no Brasil, que a nossa geração passou a vida inteira escutando. Nós somos o país do futuro, o país do futuro, o país do futuro. Quando o Brasil de fato estava subindo, com todos os seus defeitos, mas ele estava ali aumentando, né, ganhando repercussão, voltou-se tudo abaixo. Né? E agora a gente fala para os nossos filhos, o Brasil é o país do futuro, porque nós já não acreditamos que ele seja. Naquela, né, retórica sempre de adolescente. Acho que não, acho que é já hora de começar a trabalhar e falar, olha, gente, culpar os imigrantes não vai resolver nada. Fechar as fronteiras é impossível, por mais que você transforme seu país numa caixa, é impossível. Você vai depender deles. E aí, assim, eu só espero que as lideranças, as novas lideranças, elas sejam capazes de absorver esse mundo tão em constante mudança, né? A Espanha está num processo acima do que está acontecendo no Brasil, né? Principalmente por quê? Porque agora nós temos os novos espanhóis, por exemplo. O Brasil vai ter os novos espanhóis. E quando todos esses venezuelanos, haitianos, né, estão chegando no Brasil, tiver a nacionalidade brasileira e tiver poder de voto, eles não vão querer uma representação no caso do Congresso deles. Na Espanha isso já tem, na Itália já teve, né, o primeiro-ministro negro italiano, que por certo não deu muito certo não, porque ele é bastante fascista. É muito interessante, né, porque a gente é um mundo completamente diferente. A Europa, as fronteiras são muito próximas, os países são bem menores, então aqui é como se você mudasse, em alguns casos na Europa, é como se você trocasse de bairro, de município, né? Aqui no Brasil, ou de estado, então é tudo muito perto. A influência dos imigrantes, eu preciso só nadar. Se eu nadar, eu chego em Portugal.
Pois é incrível, assim. Até a Angélica comentou aqui, bem em cima do que você estava falando, que eu achei bem legal. Ela falou que concorda que a Covid será um divisor, assim como tem mostrado como o ser humano reage em momentos de dificuldade. E até na live que a gente fez com o Wagner lá no Vietnã, como que o ser humano, às vezes, ele impressiona. Por mais diverso que a gente seja, e, enfim, cada um tem a sua opinião política, no momento de crise a gente já tem uma tendência a se ajudar de alguma forma, encontrar meios e mecanismos, né? A gente viu aqui no Brasil muitas empresas, grandes, médias, pequenas, mudando suas plantas de indústria, de fabricação para fabricar máscaras, álcool gel, enfim, equipamentos. Isso é muito interessante, é muito legal. E aí, entrando no tema do ser humano, né, como você colocou, você falou de violência e preconceito. Na outra, a gente falou até também sobre o preconceito contra o asiático. Vocês chegaram a ver isso aí também, contra o asiático? Enfim, Olha a não só minha o chinês, mas cara. o asiático em geral. Olha a minha cara. Eu não sou asiático e sofri preconceito pelo aspecto, né? Sério? Eu acho que os europeus eles ainda não perceberam que antes deles chegarem na América já existia pessoas. Então, eu me lembro que eu fui numa consulta e a sensação de ter lepra era desagradável, né? E nós estamos falando de países que têm altas taxas de alfabetização, né? Os rankings de PISA está bastante bem, porém existe, né? Porque o racismo ele tem diferentes caras, né? A xenofobia ela tem diferente cara e ela se aplica de diferente forma. Eu posso te dizer de todos os lugares que eu estive, não existe um país que não seja racista, que não seja xenofóbico, né? Existem expressões diferentes. Eu nunca acreditei naquele discurso de que brasileiro é aberto para todo mundo. Não é. Não é. Você é legal no Brasil se você vem de um país da Europa, de um país normalmente de etnia branca ou de um país rico, né? Mas não é o mesmo você chegar lá do Brasil, olha, cheguei da Gâmbia, sabe, da Eritreia, né? Você não vai ser visto socialmente igual. Então, de fato, e aqui houve sim, porém, a resposta foi muito rápida, social. Os próprios, da própria sociedade, isso foi muito bacana, os próprios deportistas, etc. Porque é uma questão que aqui na Espanha se discute muito o tema da xenofobia. Né? A Europa ela bate muito sempre nessa tecla. Né? Por um lado, ela é extremamente xenofóbica, por outro lado, ela precisa desesperadamente aumentar a população, porque está todo mundo velho. Né? Então, essa virou a minha desculpa. Muitas vezes eu falava, eles me falavam, por que você não volta para o seu país? Eu falei, olha que bom que eu estou no seu trabalhando, pagando os impostos e a aposentadoria. É incrível isso, né? O discurso é paradoxal, né? Porque precisa, a Europa vive isso já não é de hoje, essa história eu estudei no ensino médio. As taxas de natalidade, né, são até negativas em alguns lugares. As pessoas geralmente estão envelhecendo, fuga de pessoas, as pessoas saem, né, os jovens, e você não tem gente para trabalhar, você não tem mão de obra, e aí você não consegue manter. Então você precisa dos imigrantes, precisa que esses imigrantes façam parte da sociedade, e como você falou, esses imigrantes vão querer ter voz e precisam ter voz mais do que nunca, né? Para que se sintam representados. Ainda mais em sistemas políticos que são mais comuns na Europa, praticamente todos, que são parlamentares, né? Então você precisa realmente ter essa representatividade ali todos os dias, defendendo a tua luta, a tua voz, e isso é muito importante, né? A gente está chegando, eu não sei o teu tempo, tá? A gente está chegando aqui a 50 minutos, mas se você quiser, a gente segue. Isso que eu queria comentar, vamos abrir para o pessoal fazer perguntas, né? Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma questão, tá, em relação, porque tem muitos temas da Europa que eu acho que o brasileiro ele tem muita curiosidade pelo que acontece na Europa. Nós temos uma visão romântica, ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo idealista, ao mesmo tempo realista demais. Né? Então é bacana ver o que né, tá vendo. Eu vejo as notícias do Brasil, dá vontade de chorar. Eu espero que aí a visão não seja a mesma. Não, a gente teve uma visão, eu vou até colocar, já vou até botar duas aqui que eu já vi aqui, que são bem interessantes os temas.
A gente teve uma visão muito solidária assim, com os países da Europa e de muita tristeza com o que estava acontecendo. Sim, E a gente foi horrível. continua, a gente continua aqui com o Brasil, mas assim, a notícia aqui acaba, enfim, abordando outras coisas. Teve dois comentários aqui muito interessantes. Primeiro, um do Jairo falando do protecionismo à vista, e aí eu já te pergunto se você acha que esse movimento pode gerar um protecionismo no futuro por parte do Sem governo, dúvidas. né, de tentar Sem dúvidas. defender. Jairo, sem dúvidas. Jairo, não existe liberalismo. Nada em contra, tá? Em sua base, como qualquer teoria, né? Daí o nome teoria, em sua base é fantástico. Porém, não existe. Não existe nem nos Estados Unidos, muito menos na Europa. Né? A Europa ela tem um sistema de proteção gigantesco, né? Sistema de subvenção gigantesco. A Europa cresceu através da subvenção, da mesma forma que os Estados Unidos cresceu através de subvencionar a sua indústria, e não existe modelos históricos que não tenham ou bem subvencionado, né, ou bem recebido a ação, seja estatal, né, ou seja interestatal de outros estados, mas também recebeu as ações no seu processo de desenvolvimento. Né? Sem dúvida, a resposta da Europa vai ser proteger, porém ela vai proteger de uma forma bastante inteligente, que são aquilo na qual ela tem expertise. E, de fato, ela pode proteger. As outras coisas, a Europa está optando por modelos mixtos. Né? Ou seja, por exemplo, na Espanha, a Espanha é um grande produtor agrícola. Existe bastante protecionismo em relação aos produtos cítricos, principalmente frango, que o Brasil é um grande competidor, carne de porco, etc. Porém, existem outros produtos que são da área mediterrânea, principalmente Marrocos ali, que a Espanha acaba direcionando eles para o público com menor poder de compra, menor poder aquisitivo. Né? Então, ela consegue suprir ali, né, uma demanda de um público das marcas brancas, principalmente, são realizadas por isso. Então, você acaba tendo ali dois patamares de mercado. Né? Isso é curioso, porque essa é uma teoria que veio da área de migrações internacionais, é a teoria de Priori, que é o mercado dual. Ele foi pensado para o mercado de trabalho, só que entrou no mercado de consumo. Né? Mas, sem dúvida, vai ter protecionismo, sem dúvida. Muito, muito interessante isso, né? A gente tem que ter essa visão de futuro de como a Europa, até porque a gente estava na beira de não sei se na beira, mas a gente estava com uma esperança de um acordo comercial Mercosul-União Europeia, e aí entender essa visão econômica da Europa pode ser bem interessante para a gente aqui, né? Olha, eu participei das reuniões. Participei das reuniões em São Paulo com o ministro, na época ainda era o governo Temer, né, sobre as negociações com o Mercosul, né, porque na época eu estava dentro da Câmara, da Eurocâmaras, e eu participei de parte das... Gente, é muito complexo. Esse acordo, ele pode facilitar muitos fluxos de investimentos do Brasil e até mesmo o Brasil, se o Brasil criar ferramentas da qual ele consiga uma liquidez desses investimentos. Se não, pelo contrário, simplesmente a Europa está buscando uma fonte de recursos e fornecedores mais fácil, um mercado de consumo grande como o brasileiro, né, no qual a repatriação de dividendos e de capital não tem praticamente nenhuma tributação, né, e não pinta tão bem, né, quando visto desde o lado da perspectiva brasileira, como de fato eles querem dizer. E que conste que na época eu estava no time da Espanha, tá? No time da Europa. Mesmo assim, era visível que se o Brasil não mudar o sistema de tributação de dividendos, de lucros, de remessa de capital, não vai servir muito esse acordo, não. E aí um outro comentário aqui que teve, que eu achei bastante interessante, que dá para ouvir um pouco da voz da experiência sua aí, essa questão que a gente já comentou, mas você olha para o Brasil daí, você acha que a gente tem uma esperança de uma conjunção política do lado que for, do espectro que seja, na sua opinião, mas de pensar em conjunto? Vai parecer até um ataque, não é um ataque, tá? É porque a palavra é muito usada no Brasil, mas eu não acredito em Messias. Mas eu não acredito nem em Messias de direita, nem em Messias de esquerda, tá?
Não acredito, não vou citar nenhum nome, porque não, acho desnecessário, porém eu não acredito em Messias. O que eu acredito é que o Brasil ele precisa de alguém que seja capaz de conciliar as forças políticas. Né? Eu acho um erro que existe no discurso do Brasil, que na Europa trata-se de evitar, e o parlamentarismo nisso ajuda. O parlamentarismo tem seus erros, mas também tem seus acertos. Né? Mas um erro que nós temos no Brasil é que sempre a política partidária, a política de visões, né, eu diria. Ou seja, hoje a esquerda fala, poxa, a esquerda tinha que estar governando. Né? Mas se a esquerda chegar no governo, ela não pode virar as costas, né, para o outro lado de direita que vê o Brasil de uma forma diferente, que tem demandas diferentes e que suas demandas são tão válidas quanto a de esquerda, porque no fundo ele também é um cidadão. E se nós queremos a igualdade de cidadãos, nós devemos ver os dois lados. Então, eu acredito que seja necessário alguém que seja conciliador. Né? Também eu não acredito em outsiders. O Brasil, toda vez que ele coloca no poder alguém que é fora da política, dá errado. Porque verdade. O Brasil alimenta um pensamento messiânico, né? Eu não estou me referindo a Jair Bolsonaro, mas sim, em geral. O Brasil ele alimenta algo, eu acho que é parte do sistema identitário brasileiro, nossa transferência de responsabilidade. Da mesma forma que foi transferida a Princesa Isabel desde a época da escravatura, existe uma transferência. Né? Parece que o brasileiro ele não quer ser responsável do seu destino. Né? O povo é sempre visto como vítima de um governo e não como partícipe, né? Como aquele que coloca, né, de fato no poder. Quando houve o problema do processo da Dilma, Temer, etc., eu vi decepcionado com grande parte dos políticos que eram investigados se mantinham no cargo, né? Mudando ali o jogo de cadeiras, mudando os siglas partidárias, mas se mantinham. Então eu não acredito em outsiders, não acredito em messias de direita e esquerda, eu acredito em conciliação. E essa conciliação ela tem que ser construída. Do jeito que está, com essa polarização, eu vejo muito difícil. Muito difícil. Talvez, né, e aí vai ser terrível o que eu vou falar, mas talvez, e isso historicamente se mostra, grandes momentos de dificuldade, como pode ser uma pandemia, né, acaba gerando ali consensos dentro de uma população. Né? Nós vimos isso, por exemplo, com o próprio Dória, lá em São Paulo. Eu fiquei impressionado com o Dória. Eu nunca esperava o Dória, né, naquela atitude, né, mas atuou como estadista, né, tentou pelo menos atuar. Então, acredito que isso talvez seja esse momento. Vamos ver, né? Sem dúvida. A gente tem 3 minutos, e aí, assim, a Angélica fez uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, aí eu vou encerrar essa live e vou abrir outra. Todo mundo, gente, todo mundo que estiver assistindo, vai para outra live no mesmo lugar, a mesma coisa, normal, só entra lá, o Wesley vai entrar também, a gente continua. A Angélica fez a seguinte pergunta: uma equidade seria possível no nosso país? E como seria isso? Aí eu vou até pedir para a Angélica, de repente, se quiser esmiuçar, equidade política somente, ou em que outros aspectos você acha que a gente pode pensar nisso? A gente vai encerrar aqui, Wesley, aí você entra na próxima também, vou encerrar, e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Vamos para os anunciantes. Perfeito, então, até mais, gente. Valeu.